governe sobre as tribulações. Irmãos, olha que poderoso tema que Deus nos permitiu falar hoje. Então hoje nós vamos abordar esse tema tão interessante que nós temos pregado, nós cremos nessa verdade de que fomos chamados para governar. Este é o tema do nosso ano como igreja, chamados para governar, algo que já foi muito bem enfatizado aqui nos últimos dias, desses 10 dias que já se passaram contando com hoje, baseado na afirmação da criação do homem em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, que fala que fomos criados, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, imagem essa do Criador. E é interessante que ele fala, conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Perceba que no início da criação em Gênesis, o Senhor Deus, ele fala no plural, não se referindo apenas a ele, mas sim àqueles que ali estavam com ele, que era Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Somos a imagem do Senhor. Você crê nisso? Amém? Logo, se você é a imagem do Senhor, existem comportamentos, existem ações, existem atitudes que manifestam aquilo que somos. Acredite nisso, irmãos, tudo aquilo que é uma verdade em nosso interior, ela naturalmente é exalada para fora de nós. Se você crê, você faz. Se você não crê, você não faz. Então, se você estivesse lá no coro de Pedro, na hora de descer do barco e andar sobre as águas, a prova que ele creu é que ele foi mesmo e andou sobre as águas. Mas muitos não creram, por isso que não foram andar sobre as águas. Porque eles viram a mesma coisa que Pedro estava vendo. Então, a grande questão está aí, irmãos. Eu costumo dizer que quando eu chego na casa da minha mãe, normalmente eu almoço na casa da minha mãe nos dias de domingo, só essa semana que trocou, mas domingo é o dia de almoçar na casa da minha mãe. E é muito comum que quando eu chego lá, na hora do almoço, que eu entro pelo corredorzinho da casa da minha mãe, um corredor bem fininho, que vai lá no fundo lá, eu já sinto o cheiro, irmão, da panela de pressão girando lá, aquela comida vindo do forno, sabe aquele cheiro abençoado? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está ali, borbulhando por dentro da panela, de longe você sente o cheiro. Esses somos nós, aquilo que nós cremos, qualquer um percebe. Então tem dois lados, Tem pessoas que desde quando te viram, falam assim, esse aí é crente. E tem gente que fala assim, que se espanta quando descobre que você vai até na igreja. Ah, você é crente? Sou da comunidade. Oxe, eu também, rapaz. Mas você entrou agora? Faz 3 anos que eu estou lá. Imagina a conversa, Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que nós cremos, aquilo que tem espaço em nosso coração, é perceptível para o lado de fora. Você já analisou aquilo que as pessoas do seu lado mais conversam? É aquilo que é algo importante para elas. Então eu não sei do que você conversa, qual que é o tema que você gasta mais tempo da sua vida, mas isso mostra muito onde está o nosso coração. E hoje, esse tema central, vamos direto ao assunto, dia 10, governe sobre as tribulações. É muito interessante isso, porque neste versículo que eu citei anteriormente de Gênesis, vai falar sobre o domínio, sobre nós dominarmos sobre as coisas, sobre nós subjugarmos sobre as coisas, sobre o governar de Deus sobre todas as coisas. E para nós aplicarmos essa verdade em nossa vida, eu quero trazer a palavra domínio, que fica um pouco mais fácil de nós entendermos. Para que você domine algo, você precisa conhecer muito bem aquilo lá. Por exemplo, eu admiro, não sei aqui os irmãos que são habilitados aí, carteira C, carteira D, o pessoal que anda de caminhão, eu admiro como é que é a habilidade desses irmãos para fazer a curva com um caminhão. Esses dias, não vou falar isso não, deixa quieto. Tem que tomar cuidado, tá na internet, misericórdia. Se fosse só entre nós eu falava. Mas eu dirigi um caminhão esses dias aí, e aí me perguntaram, você já dirigiu? Eu falei, nunca. Falou, misericórdia. Como é que você vai fazer? Eu falei, me ensina rapidinho que eu tenho 5 minutos para chegar. Foi uma experiência incrível, irmãos. Eu não saí de segunda. Eu fui da onde eu fui, eu cruzei a cidade em segunda, mas eu cheguei, não amassei nenhuma parte do caminhão, fiz todas aquelas curvonas abertas, falei, Jesus, ou eu bato no fundo ou eu acerto na frente, Mas eu não fiz nada disso. Então, eu admiro pessoas que dominam algo que fazem. Então, já analisou que tem pessoas que dominam algo? Você já viu como é bonito ver alguém que domina algo fazendo aquele algo? Pode ser a coisa mais simples, irmão. Pode ser um detalhe da casa, mas quando a pessoa domina, é algo interessante de se ver. Por que eu estou falando isso? Porque para governarmos sobre as tribulações, primeiramente precisamos entender com domínio sobre o para que serve as tribulações. Qual é o maior propósito de uma tribulação? E para isso eu peço que você abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, verso de número 2. Tiago capítulo 1,
verso de número 2. Tiago capítulo 1, verso de número 2, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olhe isso, irmãos, preste atenção no que a gente acabou de ler. Considerem motivo de grande alegria o quê? O fato de passarmos pelo quê, irmãos? Provações. O fato de passarmos pelo tribulações. Então, o Senhor nos adverte na palavra que nós devemos ter alegria quando passarmos por provações, quando passarmos por tribulações. Só que na prática, na vivência, não é bem assim as coisas. Eu prefiro 10 vezes passar pelos momentos de alegria do que pelos momentos de tribulações. Não sei se mais alguém é assim, né? Então, é a mesma fala quando Salomão diz, que é melhor estar numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Também é algo que naturalmente, aos olhos naturais, não faz sentido. Você prefere aonde? Num churrasco com a sua família ou num velório com a sua família? Você entendeu? Não faz muito sentido essa afirmação. Mas quando nós entendemos com profundidade o que estes homens de Deus deixou para nós na palavra, inspirados pelo Espírito Santo, faz todo sentido. Então, quando ele afirma essa questão do luto, é porque lá nós sabemos onde é o fim de todas as coisas. E aqui, quando nós passamos pelas tribulações, acredite, irmãos, muitas das coisas que o amadureceu como servo de Deus, como discípulo de Cristo, como esposo, ou como esposa, ou como filho, ou como empresário, ou como funcionário, o maior fator que normalmente nos faz crescer está relacionado a dificuldades. Eu não sei você, mas você já percebeu como nós buscamos ao Senhor de uma forma um pouco maior, um pouco mais intensa, quando estamos passando por algum nível de dificuldade? Amém ou não amém? Então isso é muito comum em nosso meio. Quando nós estamos passando por níveis de dificuldade, é comum que nós venhamos buscar mais ao Senhor. Eu estou com calor. Ô Mike, você arruma o ar aqui para mim? O ar? Dá uma erguidinha para mim então, por favor. Você que é uma moça um pouco mais alta que eu. Isso, vira a haste aqui para cá. Eu estou pingando aqui já. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Como eu estava falando. Vamos seguir aqui a palavra. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vamos dar sequência aqui. Romanos capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, verso de número 1. Tenho sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes. Preste atenção, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então ele está falando um nível de glória nas tribulações. Existe uma glória de Deus nas tribulações. Continua. Esperando nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Perceba mais uma vez, o Senhor nos apresentando as tribulações e o lado bom das tribulações. Foi interessante hoje, enquanto eu estava fazendo o devocional de Gênesis, lendo Gênesis, eu estava lendo aquela passagem onde o Senhor pede para que Abraão sacrifique seu filho, o filho da promessa, Isaque. Você já deve ter ouvido essa história, com certeza. E é muito interessante que quando o Senhor pede para ele, vá e entregue o seu filho em holocausto. Então, Deus pede para que Abraão sacrifique o próprio filho. E perceba que a resposta de Abraão é, beleza,
Ok, ele não reclamou, ele não choramingou, ele não questionou o Senhor. A Bíblia fala que ele pega ali 2 servos, 2 moços para ir junto com eles, chega num determinado ponto onde ele avista já o monte, onde seria ali o holocausto, o sacrifício, e a Bíblia fala que ele pede para que aqueles 2 servos fiquem ali, que ele iria, a Bíblia fala bem assim, que ele iria com o moço Isaque, seu filho, adorar ao Senhor, e logo eles voltariam. Mais uma vez percebe uma afirmação que ele fala, nós voltaremos, no plural. Então, de alguma maneira, Abraão entendia que o Senhor iria prover uma solução naquela ocasião, ou iria enviar um animal para ser sacrificado no lugar de seu filho, como fez, ou talvez iria ressuscitar Isaque depois de ter sido sacrificado ali pelo pai Abraão. Mas eu quero te apresentar algo. No momento em que Abraão ergue ali o cutelo e vai sacrificar Isaque, a Bíblia fala que aparece para ele o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma tipologia do próprio Cristo, quando a Bíblia relata o anjo do Senhor. E naquele momento onde que o anjo do Senhor aparece para ele, ele fala, pare, não faça isso. E aí é algo interessante que ele fala, agora você provou o quanto você teme ao Senhor. Eu não sei se você sabia disso, mas as suas tribulações, elas existem apenas para provar onde está o seu coração. E é interessante que Deus sabe do seu coração. Poxa, se Deus sabe do meu coração e as tribulações vêm para provar o meu coração, para quê? Ele já sabe. O salmista fala que ele sonda a mente e o coração. Por que ele precisa saber do meu coração? Na verdade não é Deus que precisa saber, é você que precisa saber do seu coração. Sabe como isso é muito comum, esse exemplo? Hoje, todos os dias, 1h da tarde, eu faço uma live do estudo da palavra, no Instagram. E hoje eu falei esse exemplo também. E obviamente vai falar muito com o que a gente está falando aqui, porque eu estou seguindo as mesmas palavras, as mesmas orientações aqui da campanha, todos os dias, 1h da tarde também, esse conteúdo. E é muito interessante que nessa ocasião, você percebe que o Senhor muitas vezes te pede algo. Eu lembro uma vez que o Senhor pediu para mim uma oferta. Não sei se é porque talvez meu coração era muito preso ao dinheiro, mas confesso que na hora que ele me fez aquele pedido, eu tive uma certa estranheza, né? A primeira reação minha foi, tá repreendido em nome de Jesus, né? Eu não sabia que era Deus. Porque tem coisas que Deus pede que você duvida. Fala assim, rapaz, será que é Deus mesmo que está pedindo isso para mim? Já teve essa experiência? E na minha área foi na questão financeira, que Deus me pediu algo, eu fiquei meio ressabiado, fiquei com o pé meio atrás, e eu fui postergando, eu fui enrolando, né? Procrastinando aquela oferta, até que eu percebi que Deus queria mostrar algo para mim. Ele estava provando o meu coração, para mostrar para mim o nível do meu coração, o quanto eu estava apegado às coisas dessa terra. Então naquele momento eu entendi o que Deus queria me ensinar, então eu fiz a oferta que Ele havia me pedido. E é interessante quando se trata deste assunto, né, dinheiro, que muitos irmãos já fecham o coração quando se trata de dinheiro, né, irmão? Eu não sei porquê, você trabalha por isso, você vive atrás disso, então não deveria fechar o coração por isso, né? Demonstra tanto amor pelo dinheiro fora da igreja, quando fala de dinheiro na igreja vai fechar o coração, mas a pauta hoje, né, o assunto principal não é dinheiro. Mas eu quero dizer para você que as dificuldades e provações, elas surgem, elas vêm, porque o Senhor está provando os nossos corações. Mas a grande questão aqui que nós precisamos aprender é que as provações também podem ser chamadas na Bíblia de desertos. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e você, por favor, pode me responder. Quanto tempo um deserto dura na vida de alguém? Quantos anos? 40 anos? Depende do quê? Vai, irmãos, respondem aí. A Mari falou, até a pessoa aprender a lição. É uma boa resposta. Mas na sua opinião, quanto tempo leva um deserto para passar? Ah, pastor, 60 dias, né? A Viviane falou aqui, até eu estar preparada. Quem respondeu aí atrás? Fala, filha. Até você aprender, você falou? Irmãos, olha que interessante. O deserto de Deus, as provações de Deus em nossas vidas, ela vem com um propósito, uma lição que você precisa aprender. É igual se você vai estudar numa escola séria, você não passa de ano enquanto você não aprende o que você tem que aprender naquela série. Era o certo, né? Deveria ser assim em todas as escolas. Mas por que muitas vezes nós demoramos tempo no deserto? Porque para alguns parece que o deserto foi, sei lá, 1 mês. O outro parece que ficou 6 meses. Agora o seu parece que faz 6 anos e o negócio não desenrola. Sabe por quê? Porque
para que nós venhamos sair do deserto, nós precisamos aprender a lição de Deus que aquele deserto quer produzir em nós. Por que eu digo isso? Porque você percebe no momento em que Abraão ergue ali o cutelo para sacrificar o seu filho Isaque, o anjo de Deus aparece e fala para ele parar. E o que a Bíblia fala em seguida? E Deus proveu. Proveu o quê? Um carneiro com o chifre enroscado num galho. Tipo assim, de repente, ó, o carneiro. Não é uma loucura imaginar uma cena dessa, irmãos? Essa é uma das loucuras do Evangelho. Quando você entende a lição que Deus quer te ensinar, Ele irá prover na sua vida talvez aquilo que por muitos anos foi escasso na sua vida. Você crê nisso? Amém? Este ano de 2025, ele pode ser realmente totalmente diferente de todos os outros para melhor. Amém? Você só precisa aprender a lição que Deus quer tanto te ensinar. Eu não sei qual é a área que Deus quer te ensinar. Deus é um professor muito personalizado. Cada aluno ele trata de um jeito diferente. Ele tem um método de ensino diferente. A questão é, qual é o seu método? Eu lembro de um dia um estudo, né? Isso eu aprendi na escola, falando sobre os filhotes das águias. O bispo, ele vira e mexe, ele dá esse exemplo. Mas é um exemplo muito antigo sobre a questão dos filhotes das águias. O que é interessante? Existe um termo usado neste estudo das águias, que fala que é o chamado ao céu, é um dos títulos dado a isso. Com 3 meses de vida, o filhote ele já está pronto para começar a voar. Mas ele está tão acostumado com o conforto do ninho, com a temperatura do ninho, né, as peles dos animais que estão ali forrando o ninho, com a comidinha chegando no bico todo santo dia ali pela sua mãe, a águia. Então ele fica confortável naquele ambiente. Só que quando chega esse período entre os 2 meses e meio a 3 meses, a própria mãe ali, a natureza, né, a águia mãe, ela começa a arrancar aquelas pelagens, né, dos animais que eles matam e deixam lá, e começa a se tornar desconfortável o ninho deles. Eles começam a não caber mais no ninho, até que de repente eles caem do ninho, ou eles saltam do ninho, então eles começam o primeiro voo da vida deles. E ali, irmãos, só tem uma opção, é voar ou voar, entendeu? A outra opção não é opção, porque senão ele morre. O Senhor precisa muitas vezes tirar todas as opções que nós temos para nós entendermos que é hora de voar. Isso são as tribulações. As tribulações vêm sem marcar a data, irmão. Eu sei que tem coisas que a gente percebe, né? Existe uma tendência que, este ano vai ser difícil financeiramente. Como talvez você falou esse mesmo argumento ano passado e retrasado. A grande questão é que existem tribulações e problemas que não agendam horário para entrar em nossas vidas. De repente acontece. Mas uma coisa eu posso te garantir, nada pega Deus, como que eu posso dizer, né? De surpresa. O nosso Pai, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos passar para nós aprendermos. Você crê nisso? Amém? Mas voltando a falar sobre o governar, sobre o dominar, sobre as tribulações, tem um trecho na Bíblia muito conhecido. Abra comigo lá em Mateus capítulo 10, verso 39. Esse aqui, todo aquele que é um discípulo de Cristo, com certeza já leu este versículo. Mateus 10, 39. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 10, verso 39. Eu vou ler aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perder a própria vida, a encontrará. Olha que poderosa essa afirmação, meus irmãos. Quem recebe vocês, a mim recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pode voltar no 39. É só nesse 39 mesmo. Aqui o Senhor vai falar que aquele que acha a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, certamente achará. O Senhor está falando de uma vida que não é nessa terra. O Senhor está falando de uma vida de um reino de Cristo vindouro. Então aquele que hoje decidir perder a sua vida nessa terra, achará. O que significa o perder a vida está totalmente ligado a você entregar não só a sua vida ao nosso Salvador Jesus, mas tratar o Salvador Jesus como também o seu Senhor. Quando se trata de Senhor, nos remetemos a alguém ou a algo que tem um senhorio sobre nossas vidas. Lembra que a Bíblia fala que é impossível nós agradarmos a 2 senhores? Um você irá agradar e o outro você irá desagradar.
E aí ele usa o termo de Deus e Mamon. Mas lembra que na abertura da campanha de hoje eu falei sobre o estômago tornou-se o Deus de muitos? Tem muitas pessoas que têm decidido servir as próprias vontades do que a vontade do Senhor. E sabe como isso acontece? O Senhor fala para que nós venhamos segui-los, negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz. Deixa eu te fazer uma pergunta, e você, por favor, pode responder. Quando se trata de cruz, qual é o pensamento que vem na sua cabeça? Quando eu falo, o que significa cruz? O que você pensa? Pode falar. Morte, propósito, o que mais? Salvação. Não ouvi. Beleza, também não ouvi. Você está muito longe. Negar a si mesmo. Obrigado, tia Cris. Preste atenção. A cruz se remete a todas essas verdades que vocês falaram. A cruz está ligada, sim, à salvação. Mas antes da salvação, a cruz teve a morte. A salvação em vida e em abundância é fruto de uma morte. Ok? O propósito está ligado à morte. Cristo assumiu o propósito dele. O que o propósito dele levou ele a viver? A morte. Então, a cruz está a todo tempo falando de morte, de renúncia, de negarmos a nós mesmos. Só que a nossa geração, irmãos, infelizmente isso todos nós temos um pouco, ok? Alguns têm um pouco mais que os outros, mas todos nós temos. Nós amamos o conforto. É algo que nós trabalhamos para ter conforto. Nós vivemos para ter conforto. Os nossos sonhos estão ligados a conforto. Você percebe que tudo, no final das contas, existe um final que você quer um conforto? Já parou para analisar isso? Tudo. E qual que é o problema? A cruz é oposto de conforto. A cruz é sacrifício. A cruz é desgaste. A cruz é a morte. Então hoje nós, como crentes, atualizados, a versão internet que existe hoje, você viu que tem agora até o irmão Iá, que o nosso querido amado Edinho projetou para que a gente possa traçar os nossos planejamentos aí. Hoje estamos na era da inteligência artificial, está tudo um pouco mais fácil no sentido de tecnologia e muitas outras coisas. Mas tem uma coisa que não atualiza, mas muitos têm atualizado: a cruz. Eu usei esse exemplo em alguma das minhas mensagens, não lembro quando, sobre a cruz ortopédica. Hoje nós vivemos a era da cruz ortopédica. Você assume uma cruz, mas é uma cruz que seja o mais confortável para que você possa andar e viver a sua vida. Então, pastor, pode contar comigo, viu? Vou estar com o Senhor no culto. Mas, esse negócio de trabalhar no encontro, cara, eu não gosto muito de dormir fora de casa, sabe como é que é, né? Eu sei, irmão. Eu também não gosto. E, na verdade, a não ser que você está com muito problema na tua casa, poucos gostam de dormir fora de casa, entendeu? Às vezes tem gente que prefere dormir fora de casa. Eu não. Mas você fala, não, mas até aqui pode contar comigo, você quer que eu te ajude em tal coisa? Mas stand de reunião, terça reunião, e quinta não sei o quê, aí essa parte para mim não dá. É porque eu durmo cedo, sabe? E aí, 6 horas eu já estou indo dormir, eu janto e vou dormir. Esse é o sonho, irmão, de todo mundo, poder chegar ao trabalho 6 horas, jantar e dormir. Olha que benção, imagina. Rapaz, os crentes que trabalham aqui nessa igreja, rapaz, terminam os compromissos da igreja às 10 horas da noite, 9h30, quando é muito cedo, né? Que é o horário da célula, da reunião das coisas. Então, infelizmente não tem tanta essa opção. Mas eu não gosto disso. Exatamente. A cruz. Agora, vamos lá, pense Jesus na cruz. Qual parte da cruz você acha que Jesus gostou? Pastor, a parte dos espinhos. A parte dos espinhos deve ter sido a parte favorita de Jesus. Não, eu acho que a parte dos pregos nas mãos. Aquela parte, prego. Quem não gosta de prego? Carregar, né? Carregar o madeiro. A viga principal da casa. Quem não... Imagina, no meio da rua. Qualquer um gosta de ficar nu no meio da rua, né? Essa geração gosta, irmão. Tem muita aí fora que gosta de ficar nu no meio da rua. Já viu? Então você parou para analisar que não existe nenhuma evidência de Jesus apresentando este gosto, este prazer na cruz? Porque a cruz nos leva à morte. Então grave muito bem as minhas palavras. Para que você domine sobre o sofrimento, para que você domine sobre as tribulações, você precisa entender que a cruz é a nossa mais fiel amiga, é ela quem nos ajusta. Preste atenção aqui comigo, irmão, você pode deixar a criancinha à vontade? Preste atenção, então a cruz, ela precisa ser a nossa amiga. Pastor, tá bom, entendi, teoricamente é fácil de entender o negócio.
Vamos para a prática então. Vamos para os exemplos práticos. Sabe onde que a cruz funciona na sua vida e você às vezes não percebe? Colocando um líder que você discorda muitas vezes de algumas ações dele. Não estou falando de questão de pecado, ok? Eu acho que todo homem e mulher de Deus tem que ter uma conduta exemplar, assim como Jesus nos chama para ter. Mas às vezes você discorda do jeito que ele lidera, você discorda do jeito que ele fala, você discorda. Às vezes você não concorda, eu não concordei com o horário da campanha. Beleza, irmão, você percebe que o horário permaneceu o mesmo. Eu não concordo com, agora vai ser 2 cultos, tinha que ser 3. Eu não gostei da fachada. Você percebe que a gente acaba às vezes discordando de coisas que não faz muito sentido, outras até faz sentido. Mas eu quero te dizer algo, cada detalhe que muitas vezes você tem passado, que gera em você algum tipo de desgaste, aproveite. Isto é um sofrimento que Deus permite que você tenha para te transformar. Filipenses capítulo 1, verso 29 vai dizer que o Senhor não nos deu apenas o privilégio de crermos nele, como também de sofrermos por ele. Existem vários pequenos detalhes que Deus permite que você viva, porque Ele está te moldando através do sofrimento, mas quando você está passando pelo sofrimento, o que você vem na cabeça é reclamar. É isso que eu digo, entender que a cruz é uma fiel amiga de transformação para nós. Ela nos quer bem, porque ela está nos moldando e nos preparando para reinar com Cristo Jesus. Mas enquanto você rejeita as situações que geram confronto em você, eu não concordo do jeito que o pastor falou comigo. Exatamente. Eu não gosto do jeito que fulano me tratou. Exatamente. Olha, fulano de tal foi grosso. Exatamente. Aproveite as oportunidades que a vida te dá, para que o Espírito Santo possa transformar a sua alma. Você crê nisso? Amém? Faz sentido para você? Deixa eu ler mais 2 versículos aqui que são muito fortes. Romanos capítulo 8, verso 18. Já estamos indo aí para a reta final. Chega para cá, Du, comigo, por favor. Romanos 8, verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou ler de novo, irmãos, eu acho que você não entendeu. Se você entender, você vai dizer amém no final, vamos lá. Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você entende que há uma glória de Deus a ser revelada através da sua vida. Só que a matéria-prima desta glória está relacionada ao sofrimento. É aquela ideia de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é a mesma coisa, mas é um princípio semelhante. Então, um lugar onde em sua vida abundou um certo sofrimento, será um lugar onde vai superabundar a glória de Deus naquele lugar. Você percebe que muitas áreas que você já teve dificuldades, talvez são essas as áreas que Deus vai mais te usar nas mãos dele, entendeu? Então, é importante nós entendermos isso. Eu estava saindo de casa agora, a minha mãe chegou lá para ficar com a minha esposa. Minha esposa, ela fez uma recente operação, e está tudo sob o controle, pode ficar todo mundo em paz, mas ela está no momento de recuperação, e depois da operação, então precisa daquele cuidado a mais, é só uma atenção a mais, às vezes vai que acontece qualquer coisa, né? Minha mãe está lá com ela, e eu estava saindo de casa agora, eu fui despedir da minha mãe e da minha esposa, e minha mãe falou, você sabe que dia é hoje? Eu falei, claro que eu sei, dia 10, 10 de janeiro. Mas quando uma mulher fala isso, meus irmãos, não é só o dia que ela quer saber, né? Na hora que ela falou, na hora que eu já respondi pensando, né? Fiz todo aquele feedback assim na minha cabeça. Falei, cara, que dia que é hoje? Ela fez aniversário dia 8, então assim, eu dei parabéns dia 8, tá certo. Então não é aniversário dela, né? Já foi 2 dias. Mas dia 10 de janeiro foi o dia em que o meu pai faleceu. 10 de janeiro. Hoje fazem, né? Vai fazer... Ele faleceu, era 11h20 da noite mais ou menos. Então vai fazer 14 anos que eu tive a experiência de perder um pai, no meu caso um pai muito amado, né? E olha que interessante, é algo tão bem resolvido na minha vida que eu realmente nem lembrei do dia de hoje. Eu vivi o dia inteiro e nem lembrei desse episódio na minha vida, que foi um episódio muito impactante na minha vida. E sabe o que eu estava pensando vindo para cá? Muito provável eu não estaria hoje aqui,
se esse episódio na minha vida não tivesse acontecido. Porque foi por causa da morte do meu pai que eu senti uma dor muito grande. É normal, quem já perdeu um ente querido sabe qual é a dor da perca, né? Ainda mais ali de um pai ou de uma mãe, ou ainda mais que perdeu talvez um filho, algo do tipo, assim, pessoas amadas na vida. Eu me recordo na época que eu sentia uma dor muito grande, ao mesmo tempo eu entendia que Deus salvou meu pai. Mas eu não queria viver aquele luto, até que eu fui no encontro com Deus, e o encontro com Deus mudou a minha vida. Se eu não tivesse ido no encontro com Deus também, com certeza, eu não estaria hoje aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa dor, este sofrimento, essa tribulação, esse deserto que eu vivi quando eu tinha 15 anos de idade, foi quando meu pai faleceu, causou em mim uma transformação. Porque eu fui obrigado a buscar intensamente a Deus, porque senão o mundo iria me tragar. Porque eu precisava buscar refúgio e cura em algum lugar. E aí eu fui para o encontro com Deus. E desde então eu nunca mais tirei meu pé de dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi uma grande tribulação, um grande problema, uma grande dor, que me trouxe hoje aqui e me transformou em todos esses anos. Então, acredite, irmãos, nada sai da soberania de Deus. Como diz a palavra, né? Tudo coopera para quem teme ao Senhor. Então acredite nisso. Todas as tribulações que você já viveu, todas as tribulações que você está vivendo no presente momento, e todas que nós ainda, irmãos, acredite, nós ainda iremos viver tribulações. Mas entenda, é um privilégio de Deus as tribulações. Não veja mais com maus olhos. Veja como a oportunidade de Deus te transformar um pouco mais, para você se tornar a semelhança dele. Amém? Vamos orar por isso?